Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 1º de março de 25, sábado. Acho que é carnaval hoje, né? Época, pra mim, pelo menos, das piores. Você não tem ideia como eu não suporto carnaval. Muito chato, na minha opinião, muito chato. Mas enfim, você deve estar achando esquisitíssimo o tema desse vídeo. Deve estar pensando que é brincadeira, mas vou te falar, não é brincadeira não, é sério. O que acontece? Eu ando muito sem assunto. Na verdade o Brasil anda sem assunto. O Brasil anda mais chato do que nunca. Sempre os mesmos problemas, sempre insistindo nos mesmos erros de 30, 40 anos atrás. E sinceramente, eu acho que cansa a beleza de quem faz o vídeo e de quem ouve ficar sempre falando da mesma coisa, sempre o mesmo erro, sempre insistindo nas mesmas teses fracassadas, né? Esses dias eu vi uma frase do Milor Fernandes que... Milor era fantástico, né? Ele era um cara muito esclarecido, ele falando que toda ideologia, quando ela fica muito velhinha, ela vem pro Brasil, vem morar aqui, né? E é isso aí, é a vanguarda do atraso. Então, como eu não tô com o saco de falar do Lula, sabe, de falar de déficit fiscal, você já sabe que vai arrebentar tudo mesmo, você já sabe que vão estraçalhar, você não precisa de mim para ouvir isso, certo? Tem 550 mil youtubers por aí falando isso agora, alguns de uma maneira mais técnica, mais educada, outros de maneira mais debochada, mas enfim, o que não falta é gente para te dizer o que você já sabe, né? Então eu pensei, vamos falar de um assunto diferente, né? O canal é sobre dinheiro, é que se dane, pô. Dane-se, né? Essa é a vantagem de você ser o dono do canal, você falar do que você quiser e ponto final, certo? Eu prefiro trazer um assunto nada a ver, mas que seja pelo menos faça você passar alguns minutos aí pensando em coisas diferentes, do que ficar aqui vomitando, sabe, obviedades. Então, esse tema dos discos voadores é um tema que eu acho muito interessante. Sempre achei e vou te falar por quê. Eu mesmo já vi uma coisa extremamente inexplicável sobre o mar de uma cidadezinha do Rio, uma cidadezinha chamada Barra de São João. Era noite e de repente a gente estava eu estava era uma espécie de um bar, né? Mas assim, num istmo, num prolongamento de terra que se projetava um pouco para dentro do mar. E de repente acabou a luz, acabou a força, acabou tudo. E quando eu olhei para o horizonte eu vi uma coisa gigantesca, eu nem sei o que é aquilo até hoje, né? Assim, as dimensões daquilo eram colossais. Pra você ter uma ideia, a impressão que dava de onde eu estava, a impressão que dava é que ele estava... de onde eu estava, ele estava exatamente sobre a linha do Equador, né? Só que era uma coisa enorme, você olhava para cima, aquilo era uma parede de luzes, uma coisa... Eu não sei explicar a escala que aquele negócio tinha. E do mesmo jeito que aquilo apareceu, aquilo desapareceu, né? Eu sempre fui meio curioso com relação a esse assunto, e depois que eu vi isso, que eu mesmo testemunhei isso, a minha curiosidade ficou elevada à milésima potência. Particularmente, tem algumas coisas nas quais eu não acredito, né? Então, talvez você ache até contraditório o que eu vou te dizer agora, mas quando eu paro para pensar sobre esse assunto, para mim soa impossível existir vida fora da Terra que venha nos visitar. Para ser sincero com você, eu mal acredito na existência de vida fora da Terra, tá? Você pode argumentar que o universo é muito grande, sim, mas ele é um lugar absolutamente inóspito à vida. É muito difícil você conseguir encontrar um canto do universo que não seja tão agressivo, que não seja tão hostil. O universo é um lugar muito hostil. Tudo bem, você pode falar assim, poxa, mas pode ser que exista uma forma de vida assim assado. Se a gente apelar
para o vale tudo, realmente, pode ser que exista. Mas fisicamente, essa vida ela teria que ter características tão esquisitas que talvez a gente não pudesse nem dizer que isso é vida mais. Existem algumas coisas muito estranhas no universo. Em regiões, por exemplo, onde você tem abundância de aminoácidos, você não tem água. Em regiões onde você tem água, você não tem aminoácidos. Você tem o problema da temperatura. A temperatura média do universo é algo em torno é próximo do zero absoluto. É um lugar muito frio, um lugar muito violento, é um lugar, por outro lado, onde a temperatura média é próxima de zero absoluto, quer dizer, menos 270 graus centígrados, mas claro que você vai encontrar temperaturas extremas também, né? Não é porque você tem menos 270 graus Celsius na média que todos os lugares são frios, tem lugares que são insuportavelmente quentes. Então assim, eu não vejo como plausível a existência de vida lá fora, né? Se me perguntar o que é o ser humano, bom, o ser humano, sei lá, se nós somos um acidente provocado por Deus ou por Satanás, eu não sei, por um dos dois. Na minha opinião é isso. Não era para nós estarmos aqui. E assim como eu acho que lá fora também não deve ter nada, né? Eu tô te dizendo isso porque assim, o que eu vi em Barra de São João, voltando ao tema dos discos voadores, o que eu vi em Barra de São João vai contra aquilo em que eu acredito pessoalmente sobre o tema vida fora da Terra. E supondo que existisse vida fora da Terra, nós teremos ainda um outro problema, né? Como seria possível, como raios seria possível esses caras virem até aqui? Se você apelar para coisas tipo teorias físicas malucas que existem hoje em dia, existe buraco de minhoca, tal, não sei o que. Olha, tudo isso é teórico, tudo isso daí é invencionice matemática que não há o menor respaldo disso na realidade. Menor. Não, a gente nem sabe se a matemática que a gente usa é confiável. Na verdade, a matemática que a gente usa nem é confiável, se você quer saber, tá? Existem evidências e mais evidências de que a nossa matemática ela não corresponde ao que é a natureza, certo? Então esses modelos, eles são tão fantásticos quanto o Superman. É a mesma coisa. Não pense você que porque ele está sendo discutido por físicos, por exemplo, não pense você que isso não é uma palhaçada. É uma palhaçada. É uma teoria, é um modelo. Então, a existência desses portais, digamos assim, que permitiriam viagens em distâncias literalmente astronômicas, o universo é muito grande, então é um pouco impossível que, existindo essa vida inteligente fora, ela consiga vir até aqui, ela consiga se locomover até aqui. Locomover-se requer energia, requer levar mantimentos, certo? Se for um ser vivo, de alguma energia ele precisa, certo? Isso é um invariante. Não há como alguma coisa existir sem consumir energia e sem precisar de energia. Então a viagem seria impossível. Portanto, eu não acredito que o que eu vi com meus próprios olhos lá em Barra de São João seja alguma coisa de um outro planeta. O que sobraria? Bom, sobraria ou a possibilidade de que essas coisas realmente pertencem a este mundo, de alguma forma elas são da Terra, o que significaria então que nós dividimos este planeta com criaturas, com civilizações que a gente não conhece, a gente nem sabe que eles existem. Isso é uma coisa plausível. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma entrevista de um sujeito lá da Marinha, do Departamento de Pesquisa da Marinha dos Estados Unidos, e ele citou aquela famosa estatística
nós conhecemos menos de 25% da superfície do leito oceânico, menos de 25% da superfície do leito oceânico, e menos de 5% do volume de águas que existe no mundo. Então, isso é plausível. Existir alguma outra civilização fora a nossa que coabite este planeta com a gente, isso eu acho razoável. Por que esses caras se dariam ao trabalho de vir aqui coletar sei lá o que, ou ficar parado em cima do mar fazendo nada? É impressionante, aquilo não emitiu um barulho, nada, absolutamente nada. Então por que essas criaturas fazem isso? Porque se elas são capazes de criar essas máquinas, então obviamente elas são, pelo menos no que se refere à criação de máquinas, eles são mais avançados do que nós. Então, por que raios eles perdem tempo com isso, né? Nos analisando o planeta? Não sei. Mas é uma hipótese que eu acho que ela pode ser levada em conta. Uma terceira explicação seria que essas criaturas de alguma forma fossem de uma outra, entre aspas, dimensão. Eu acho isso um pouco complicado, porque, para falar bem a verdade, o que existe são 3 dimensões, nem a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela existe se você forçar a amizade, mas no mundo real em que a gente vive, você tem 3 dimensões. O mundo é tridimensional, né? O que poderiam ser essas viagens interdimensionais? Poderiam ser criaturas do futuro nos visitando, por exemplo. Mas aí entra um problema, que é um problema que você só se dá conta se você estudar um pouco de física. Viagens no tempo, elas só são viáveis se você, por exemplo, supondo que você pudesse construir uma máquina do tempo, você conseguiria, se o Einstein estiver certo, veja bem, né? Vários Cs, né? Se você conseguir construir essa máquina, se o Einstein estiver certo, você conseguiria viajar para o futuro. De hoje, 2025, você conseguiria viajar para o futuro. Mas você não conseguiria, do futuro, você não conseguiria voltar para hoje, 2025. Tá? É um problema que tem lá, na hora que você resolve as equações, tem lá uma raiz quadrada, e você querer voltar para 2025 implicaria que essa raiz quadrada ela seria a raiz quadrada de um número negativo, e isso não é possível, né? Então você poderia ir para o futuro, mas você não conseguiria voltar. Então na prática seria inútil. Percebe? Você desenvolver uma máquina do tempo, se o Einstein realmente estiver certo, ela vai ser inútil, porque você de 2025 você conseguirá ir para 3025. Só que você não conseguirá voltar para o ano de 2025 para nos contar o que você viu. Certo? Se você quiser viajar para o dia de amanhã, para ver quais vão ser os números da Mega Sena, você até poderá, mas você não conseguirá voltar para hoje, sábado, para ir lá na lotérica fazer a sua aposta. Você não vai conseguir voltar. Você só consegue ir para frente. A máquina do tempo, se possível, e de novo, se Einstein estiver certo, você só conseguirá andar para frente, nunca para trás. Então essa possibilidade de uma viagem de seres de outro tempo, ela é também complicado. Enfim, de todas as possibilidades, eu ainda fico mais com a possibilidade de serem criaturas que estão aqui neste mundo e que a gente não sabe onde eles virem. O mundo é muito grande, não dá para tomar conta de tudo, não dá para conhecer tudo. Eu acho a hipótese mais plausível. Enfim, esse é meu ponto de vista, a experiência que eu tive sobre esse assunto e o que eu acho dele. Fique à vontade, aqui tem no espaço para comentários, manifeste-se, diga o que você pensa a respeito disso, qual a sua opinião. E assim, me perdoe se a digressão foi muito grande, mas como eu te falei, eu prefiro falar de temas que façam você ter bom uso do seu tempo do que ficar voltando, sabe, em coisa que a gente está cansado de saber, tá bom? Um abraço para você, bom sábado, aproveite o feriado
e nos falamos, tá? Até mais.